Olá pessoal, hoje é dia 31 de outubro, estou aqui em um dos shoppings, que você pode perceber aqui, está todo decorado para a festa de Halloween. Mas você sabe de onde que veio essa festa, quando tudo começou, o que significa Halloween? Halloween é a segunda maior festa dos Estados Unidos, só perde para o Natal. Um quarto dos doces fabricados nos Estados Unidos anualmente vai para o dia chamado de Halloween, o Dia das Bruxas. Tá? Agora a pergunta que nós fazemos é, qual o comportamento do cristão nesse dia? O cristão pode participar ou deixar os seus filhos participar da festa de Halloween? É sobre isso que nós queremos falar com você neste vídeo, a respeito desta festa que está invadindo o Brasil, principalmente pelas escolas de inglês espalhadas aí por toda a parte, ok? Fique conosco depois da nossa vinheta. Mas antes, vamos voltar lá para o cenário do Defensores. Vamos lá. Agora sim estamos no cenário e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Halloween. Como você viu lá no Shopping Center, está todo decorado. Não só aquele Shopping Center, tem vários shoppings aqui na cidade onde eu visitei, tá? Escolas de inglês, vários locais estão todos decorados para comemorar o Dia das Bruxas. Muitas pessoas, elas não se importam sobre a origem das coisas, mas você que é cristão, você deve se importar sim, tá? Da onde que vem, qual a origem do que nós estamos comemorando em nossa cultura, principalmente uma cultura que vem de fora, que nós não conhecemos. Muito bem, a palavra Halloween, ela tem a ver com três palavras inglesas. All Hallow Eve, que significa véspera de todos os santos. Você que está ligado aí já percebeu que tem a ver com o calendário católico, né? O Dia de Todos os Santos foi comemorado pela primeira vez lá em Antioquia, segundo a historiografia católica, no século IV, onde aqueles cristãos, eles celebraram as memórias dos mártires. Isso aí vai chegar em Roma no século VI, quando Bonifácio IV, o Papa, ele decreta o dia 13 de maio como dia para comemorar a memória de todos os santos. Só que em 835, o Papa Gregório IV, ele vai mudar este dia para o dia 1º de novembro. E por que ele fez isso? Muito bem, isso tem a ver do porquê All Hallow Eve se transformou em Halloween. Tá? No ano 600, mais ou menos, a Igreja Católica manda os seus missionários lá para as Ilhas Britânicas. E nessas ilhas tinha um povo chamado povo celta, cujos sacerdotes chamavam druidas. Esse povo era um povo pagão que adoravam vários deuses. Então qual foi a ordem do Papa? Olha, os templos pagãos não devem ser destruídos, eles devem ser transformados em igrejas. E os altares e as imagens desses pagãos devem ser derribadas e em seu lugar colocada a imagem dos santos católicos. As festividades pagãs que eles comemoram devem ser substituídas pelas festividades da igreja. Muito bem, como você percebe, tá? Isso não dá muito certo, esse tipo de evangelismo. Eles estavam, na verdade, cristianizando uma festa pagã. E no lugar de comemorar uma festa que era do dia 31 de outubro ao dia 1º de novembro, que era a festa de Samhain, eles colocaram o Dia de Todos os Santos. Mas que festa era essa que os celtas comemoravam? Nesse dia era o dia da colheita, tá? Estava chegando próximo a época da colheita e também era um dia muito importante porque era a virada do ano para o povo celta. E estava próximo o solstício de inverno. O que acontecia nessa época? O dia ficava pequeno, diminuía, né? E as noites se encompridavam, as trevas prevaleciam, né? E era propício para a superstição, as superstições que esses povos aí tinham a respeito desse dia. Nesse dia, o povo celta acreditava que o deus da morte, Samhain, aprisionava o deus Sol. E nesse dia, dentre todos os dias do ano, era o dia que a linha que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos se apartava, tá? Ela diminuía e era possível os espíritos dos mortos entrarem no mundo dos vivos através da ordem de Samhain. E o que as pessoas faziam então para se proteger? Muitas delas vestiam, se fantasiavam de monstros, de fantasmas e de espíritos. Ora, para disfarçar o ataque desses espíritos, ora para afugentá-los. Uma outra maneira também de se proteger desses espíritos maus era fazendo oferendas de doces, de comidas a esses espíritos. Daí de onde vem a frase que as crianças repetem nesse dia, né? Doces ou travessuras. Por quê? Se você não oferecesse comida para esses espíritos, eles faziam travessuras
com as pessoas. Daí vem toda essa cultura, né, que se comemora no dia de Halloween. Aí tem uma outra também, que é a famosa lanterna de Jack. Essa já é uma cultura irlandesa, que introduziu nos Estados Unidos no século XIX, foi introduzida no século XIX, que diz que um homem que era muito mau, né, que não conseguiu nem ficar no inferno, porque o diabo mandou ele embora do inferno, ele pediu então autorização para voltar para este mundo dos vivos. E pediu para que Satanás colocasse uma brasa dentro de um nabo. Esse nabo era tudo furadinho, essa brasa ficava protegida, então isso iria iluminar o caminho dele até a volta ao mundo dos vivos. Quando chegou nos Estados Unidos, não tinha muito nabo, tinha abóboras, então ao invés de nabo, esse apetrecho ficou na abóbora. Então, agora com a carinha desenhada de fantasma, né, era colocada uma vela dentro dessa abóbora. Essa abóbora ela é colocada na janela das casas para afugentar os maus espíritos. Então você percebe que isso aí tem a ver com paganismo, meu amigo, tá? Tem a ver com o paganismo, não tem nada a ver com a festividade cristã. Isso aí tem a ver com bruxaria, com o paganismo. Muitos não sabem também que esse dia é comemorada pela religião Wicca. A religião Wicca é uma das facções da bruxaria, chamada de bruxaria branca, muito em voga hoje entre a juventude, né? A gente vê vários filmes de Hollywood, alguém já disse que 20% dos filmes de terror de Hollywood tem a ver com Halloween, e isso tem invadido o coração e a mentalidade da nossa juventude na nossa sociedade atual. E por falar nisso, eu quero aqui oferecer para você, né, fazer a propaganda deste livro, Uma Resposta à Religião Wicca, de Rafael Leonessa, que é um amigo meu, tem um canal no YouTube chamado Clica Aqui Não, tá? Muito bom. Eu falo para você entrar nesse canal, tá? Se inscrever, que é muito bom esse canal. E este livro, se você quiser adquirir, adquire. Ele fala tudo sobre a religião Wicca. Ele, outrora, antes de ser evangélico, ele participava de uma religião ocultista. Ele se converteu ao cristianismo e escreveu esse livro falando sobre os perigos dessa religião que parece inofensiva, mas não é. Religião Wicca. E os wiccanos, né, eles comemoram esse que eles chamam de Sabá da Wicca no dia 31 de outubro, o dia de Halloween. Tá? Então você percebe que isso aí não tem nada a ver com uma festa cristã ou isenta de ideologia pagã. Tem a ver muito com o paganismo. Vamos dar uma olhadinha nesse documentário aqui sobre a comemoração que os Wiccas fazem no dia 31 de outubro. O Samhain é o mais importante de todos os festivais da tradição celta. A noite marca o começo de um novo ano. É mais conhecido como Halloween, comemorado em 31 de outubro no hemisfério norte e 1º de maio no hemisfério sul. É a chegada do inverno, uma noite de alegria para homenagear os mortos. Os antigos dizem que esse dia, o dia de Samhain, é o dia em que o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais tênue. E por isso a comunicação é mais perfeita. As abóboras são para isso, para afastar os maus espíritos. Então nesse dia a gente consegue comunicar, honrar, pedir a bênção dos que já se foram. E essa energia vai com a gente durante todo o ano. Elas preparam tudo com cuidado para a comemoração do Samhain. As guirlandas vão enfeitar a cabeça de cada bruxa do ritual. Reforçam a vaidade, a beleza feminina. Essas são bruxas Wiccas, uma linha mais recente e que busca resgatar as tradições milenares da fé na força da natureza. Agora a pergunta que nós fazemos é, por que o paganismo, por que a religião Wicca, por que a festa de Halloween fascina tanto a nossa sociedade e principalmente a nossa mocidade? É simples, tá? Ao contrário do que apregou alguns sociólogos e antropólogos de que a nossa sociedade ela é uma sociedade totalmente secularizada, ou mesmo Nietzsche, que apregou a morte de Deus e das religiões, tá? Nós estamos vendo hoje o que o antropólogo Roger Bastide chamou de a volta do sagrado selvagem. Tá? Está voltando novamente todo tipo de paganismo que foi banido na Idade Média, está voltando e ganhando o coração das pessoas em nossa sociedade. Tá? Max Weber ele dizia que este mundo era comparado a um jardim encantado. Antes do cristianismo, esse jardim era encantado com deuses, todos os tipos de deuses, duendes, fadas, gnomos, fantasmas, enfim, tudo isso povoava o imaginário e a adoração das pessoas. Quando chega o cristianismo e o protestantismo, eles
joga um inseticida nesse jardim, bane todos esses deuses, esses seres mágicos e coloca no centro deste mundo o Deus verdadeiro, como de fato que é o criador desse jardim, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, né? Agora o que está acontecendo? Um repovoamento deste jardim. Né? Eles estão repovoando com vários tipos de deuses, com vários tipos de seres mágicos. O paganismo está voltando para a nossa sociedade. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? É uma sociedade paganizada, meu amigo. Estamos no meio de um povo pagão que muitas vezes tem um rótulo de cristão, mas na verdade as suas práticas e a sua mentalidade, a sua religião é voltada exclusivamente para o ocultismo e para o paganismo. Agora a pergunta mais importante, um crente, ele pode participar do Dia das Bruxas ou deixar os seus filhos participarem de uma festa de Halloween? Eu acredito que não. Por quê? Porque o dia de Halloween celebra o Dia das Bruxas. E bruxa está envolvido com o mal. Ah, mas bruxas são seres fictícios. Mas na mentalidade do ocultismo, não. Tá? Na mentalidade do ocultismo, as bruxas são seres que cultuam o mal. Agora, veja bem, isso na nossa sociedade foi colocado como se fosse algo inofensivo, mas no mundo espiritual isso não tem nada de inofensivo. Como nós veremos, a Bíblia condena todos os tipos de bruxaria e feitiçaria. Tá? Então, o dia de Halloween comemora o dia das bruxas. Não é o dia de Cristo, não é o dia do cristianismo, não é o dia da luz, o dia da conversão, o dia do céu, o dia do paraíso. Não, é o dia de trevas, o dia onde os monstros estão espalhados pelas ruas, né? Os espíritos invadem as casas das pessoas, enfim, é um dia pavoroso, não é um dia que um cristão deve comemorar. Também nós devemos atentar para a troca de valores, a inversão de valores. Quando você deixa o seu filho se fantasiar de monstro, de bruxa, de zumbi, de lobisomem, de vampiro, que são esses seres que povoam o imaginário no dia de Halloween, você está fazendo uma inversão de valores na mente dessa criança. Tá? Isso não é algo inofensivo. Pode até parecer inofensivo, bonitinho, né? Uma criança, ela fica bonita com tudo, né? Você fantasia ela de santo ou fantasia de bruxo, ela vai ficar bonitinha do mesmo jeito. Mas, com o passar do tempo, isso vai acimentando na mente e no coração dessa criança de que comemorar essas coisas é algo inofensivo e não tem nenhuma implicação espiritual. Ao contrário, a Bíblia fala para nós nos afastarmos da aparência do mal. Você que tem filhos que estuda em escola de língua inglesa, tome cuidado com o dia de Halloween. Dê uma olhada como que a escola está fantasiando, como que ela está decorando, como que ela está trazendo a temática para os alunos que estão ali comemorando esse dia. Se o seu filho faz parte, seria interessante você dar uma olhadinha, tá? Tem muitas escolas que pegam pesado. Por exemplo, uma escola de Curitiba, ela quase foi processada. Por quê? Porque uma mãe foi nas vésperas do dia de Halloween dar uma olhada na decoração. E o que ela encontrou? Na verdade, uma decoração de feitiçaria, de bruxaria pesada mesmo, como eu vou te mostrar nessas fotos agora. Vendo? Nessas fotos aí você vê decepamento, esquartejamento, uma coisa de feitiçaria pesada mesmo. Então, nós devemos tomar cuidado, tá? Principalmente quando essas escolas, elas trazem uma cultura que tem mais a ver com a bruxaria do que com o cristianismo. Uma outra razão do porquê nós não devemos deixar os nossos filhos se misturar no dia de Halloween, com a festa de Halloween, é que a Bíblia condena veementemente isso. Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 20 em diante, Deus fala para o povo de Israel: não se ache entre vocês aqueles que consultem os mortos, que consultem os espíritos, que vão atrás de bruxas, de feitiçarias. Tá? Vocês não devem participar dessas coisas. Por quê? Porque as nações ao redor de Israel tinham todas essas mitologias. Tá? Esses dias especiais, os dias de Malagouros. Tá? Então eles comemoravam todas essas coisas que tinha muitos espíritos ali que eram apaziguados por vários rituais. Então Deus fala para o povo de Israel, que era um povo especial, tirado do Egito para levar o nome de Deus. Esse povo santificado não deveria participar de nada dessas coisas. Então o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 20 ao versículo 23, que nós não devemos participar da mesa dos demônios. Ele vai dizer que comunhão há entre a mesa dos demônios e a mesa de Deus, a mesa de Cristo. Que comunhão há entre o infiel e o fiel? Não há comunhão alguma. Então nós não podemos participar do cálice dos demônios e do cálice do Senhor. Ele vai dizer no versículo 23,
Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo edifica. Tá? Que edificação há em você vestir a sua criança ou deixar a sua criança fantasiar de bruxa, de gnomo, que tem mais a ver com o reino das trevas do que com o reino da luz? Tá? Então a Bíblia condena veementemente essas coisas. E nós devemos também abandonar todas as práticas que é voltada para o reino das trevas. Sem falar também que a bruxaria ela é uma cosmovisão. Assim como o cristianismo é uma cosmovisão, a bruxaria também é uma cosmovisão. Então, uma cosmovisão politeísta, ocultista, naturalista e humanista. Tá? As bruxas elas não estão preocupadas com o Deus verdadeiro. Elas estão preocupadas com a deusa Gaia, com vários tipos de deuses, né, resgatados lá da antiga Grécia, do paganismo da Idade Média. Enfim, a bruxaria ela tem a ver com a adoração à natureza, uma religião naturalista, né? Uma religião humanista, que não fala sobre pecado, não fala sobre redenção. Na verdade, eles nem estão procurando ser salvos de nada, de apaziguar nada. Por quê? Porque para eles estão tudo tranquilo, é só você se conectar à natureza, é só isso. Há muitas ONGs, e é bom falar sobre isso, né? Há muitas ONGs que trabalham na área de ecologia, que têm a sua mentalidade voltada para a religião Wicca. Eles defendem, né, as pautas ecológicas, né, são militantes ecológicos, não porque a natureza é uma obra de Deus, mas porque ela é uma deusa, é a mãe natureza que está viva e deve ser adorada. É por isso. Então nós devemos perceber que a bruxaria ela é uma cosmovisão que te dá uma visão de mundo voltada para o ocultismo. E nós não queremos que nossas crianças tenham essa cosmovisão. E também, por último, o cristão deve celebrar não a morte, mas a vida. No Halloween é celebrada a morte, mas o cristão deve celebrar a vida. E a vida está em uma pessoa chamada Jesus Cristo, né? Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância. A vida eterna. Então o cristão tem a ver com vida e não com a morte. A morte, na verdade, é chamada de inimigo. É o último inimigo a ser vencido, diz a palavra de Deus. Então, qual é a atitude do cristão no dia de Halloween? Nós devemos excomungar as pessoas, pregar contra elas, falar mal das pessoas que participam, não. Tá? Esse dia deve ser aproveitado pela igreja para evangelizar. Há muitas igrejas que confeccionam folhetos criativos específicos para a festa de Halloween. E nesse dia, quando as criancinhas chegam na sua porta, batendo palma, falando, você quer doce ou travessura? Dê doce para elas, mas junto dê um folhetinho falando do Halloween, tá bom? Então, aproveite, vá no shopping center, vai nas festas de inglês, nas escolas de inglês e deixe um folheto lá sobre a verdadeira face do Halloween. Assim você estará evangelizando. Também é muito oportuno o pastor nesse dia fazer uma palestra para a mocidade, voltada para a mocidade, para toda a igreja, mas principalmente para os jovens, a respeito sobre a morte, sobre a vida, né, sobre o ocultismo em nossa sociedade, tá, sobre a cultura pop, tá, para nós ficarmos por dentro, né, para a igreja ficar por dentro, principalmente a mocidade. Não é simplesmente falar, ó, você não pode participar de Halloween, mas por que você não pode participar? O que impede o cristão de participar de um dia das bruxas? Então o pastor deve aproveitar esse dia para ensinar a igreja. Também nós devemos, neste dia, enfatizar uma outra festa que é pouco conhecida até mesmo dos evangélicos. Tá? É a festa da Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante que cai no dia 31 de outubro. Tá? Nesse dia, ao invés do que fazem muitas igrejas, por exemplo, eles usam a festa de Halloween, colocam lá bruxas, fantasmas, tal, para evangelizar as pessoas. Eu não concordo com isso, né? Usar essa festa com todos os seus apetrechos e decorações para falar que as pessoas não devem participar. Ao invés disso, introduza a festa da Reforma Protestante com todos os valores da Reforma. Tá? Use as roupas, fantasie as crianças com as roupas da Idade Média, os valores que a Reforma trouxe, né? A liberdade de consciência religiosa, tá? Ensine as crianças sobre a Reforma Protestante, as comidas que os protestantes usavam na época, enfim. Você pode também, de maneira criativa, tirar a festa de Halloween, tá? E introduzir neste lugar uma verdadeira festa, que é a festa dos protestantes. Muitas escolas de língua inglesa, que têm a direção de protestantes, estão comemorando a reforma ao invés da festa de Halloween. Então, eu deixei com você aí algumas razões do porquê nós não podemos
participar dessa festa, né? A origem da palavra Halloween, a sua associação com o Dia Católico de Todos os Santos, né? E também uma maneira criativa do cristão se portar, a sua atitude no dia dessa festa ser comemorada aí por todas as pessoas, tá bom? Você deve evangelizar, deve ensinar a igreja e deve também introduzir aí os valores da Reforma Protestante. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, seu comentário também, tá? E se você não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Você que é inscrito, acione o sininho, não deixe de acionar o sininho aí para que você receba sempre vídeos atualizados. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Talvez nós falaremos aí sobre o dia de finados, o dia de Todos os Santos. Será que um cristão ele pode ir no cemitério? Vamos tentar fazer esse vídeo aí para você e falar o porquê um cristão deve ou não deve ir no cemitério no dia de finados. Fique com Deus e até o próximo vídeo.